Então, a gente aqui nesse primeiro momento, a gente vai estar estudando sobre fração, sobre... Ó, gente, é isso que vai atrapalhar um pouquinho, mas paciência agora nesse primeiro momento, tá? Então, vamos lá. Então, iniciando. O que são frações, né? As frações são uma forma de representar partes de um todo. Vamos imaginar aí uma pizza, né? Com 8 pedaços iguais, cada pedaço representa um oitavo, né, da pizza. Gente, lembrando que algumas coisas é bem óbvio, a gente sabe que todo mundo sabe, mas a gente tem que falar porque tem pessoas que esquecem, né? Então, eu sou uma das tais. Eu quando comecei a reler foi que eu lembrei como é que funciona aquela coisa toda e por aí vai, né? Mas tem pessoas aqui que tá voltando agora para a faculdade, aquela coisa toda, então paciência, tá bom? Nem todo mundo tem a mesma cabeça que você. Então, vamos devagarinho que vai dando certo, tá bom? E no momento que eu estiver errando aí, chama atenção. Então, as frações, elas são divididas em duas partes. O numerador, né, que indica quantas partes estamos considerando o número de cima, né? No caso é o número de cima, né? Indica quantas partes estamos considerando. E o denominador, que indica em quantas partes o todo foi dividido, ou seja, a partezinha de baixo, tá bom? A gente vai passar aqui somente teoria, aí quando for fazer a prática a gente vai novamente relembrar isso aqui, tá bom? Então, tipos de frações. Existem alguns tipos de frações, a gente não viu lá no material lá, mas a gente está só abordando aqui por cima, tá? Existe a fração própria, o numerador é menor que o denominador, em nenhum momento foi pedido isso, mas a gente está só falando para que se tenha essa base, tá? Então, por exemplo, 1/2, 3/4, certo? Representa um valor menor que 1. A fração imprópria, onde o numerador é maior ou igual ao denominador, exemplo, 5/4, 7 de 7, né? E, e assim por diante. Deixa eu ativar aqui de novo. Então, a aparente, onde o numerador é múltiplo do denominador, por exemplo, 4/4, 6/3, tá? Equivale a número inteiro, né? E tem a fração mista, a combinação de um número inteiro e uma fração própria, né? Onde no caso seria 1,5, né? Por exemplo, 1,5 kg, tá? Então, operações com frações, né? Nós vamos trabalhar aí, ó, a adição e a subtração, né? Então, para somar e para subtrair frações com o mesmo denominador, somamos ou subtraímos os numeradores e mantemos sempre o denominador. Para frações com denominadores diferentes, precisamos encontrar um denominador comum, tá? E aí a gente vai ver isso lá na frente. A multiplicação. Multiplicamos os numeradores entre si e os denominadores entre si também, tá certo? E a divisão, inverte a segunda fração e multiplicamos, tá? Então, só pela base, vamos ver na prática daqui a pouco. Simplificação de frações, a gente também vai ver isso. Simplificar uma fração significa encontrar uma fração equivalente com números menores. Para isso, dividimos o numerador e o denominador pelos números, certo? Frações equivalentes, né? Frações equivalentes, elas representam a mesma quantidade, mesmo tendo numeradores e denominadores diferentes. Por exemplo, meio, 2/4 e 4/8 são frações equivalentes, tá? Elas se equivalem. Frações e números decimais. Toda fração pode ser representada por um número decimal e vice-versa. Frações em potência, o que significa elevar uma fração a uma potência. Quando elevamos uma fração a uma potência, estamos multiplicando essa fração por ela mesma, né?
um determinado número de vezes. Esse número de vezes é indicado pelo expoente. Raiz quadrada. O que é a radiciação, né? Em termos simples, a radiciação é a operação inversa da potenciação. Quando elevamos um número a uma determinada potência, estamos multiplicando esse número por ele mesmo um certo número de vezes. A radiciação, por sua vez, busca descobrir qual número, quando multiplicado por ele mesmo, resulta em um determinado valor. A raiz quadrada é o tipo mais comum de radiciação e é representado pelo símbolo, o vizinho lá, né? Por exemplo, a raiz de 9 é igual a 3, porque 3, a gente multiplicando 3 duas vezes, ele vai dar igual a 9, né? Ou seja, multiplicando 3 por 3, ele vai dar igual a 9, tá? O que é raiz cúbica? Assim como raiz quadrada, busca um número que multiplicado por si mesmo resulta em um determinado valor. A raiz cúbica busca um número que multiplicado por si mesmo 3 vezes resulta nesse valor. A representação aí da raiz cúbica, a gente coloca o Vzinho e o 3 lá, né? Em cima do Vzinho. A gente vai daqui a pouco ver direitinho aqui. Para poder encontrar essa raiz cúbica, tá? Exemplo, a raiz cúbica de 8 é 2, né? Porque 2 multiplicado por ele 3 vezes, ele vai resultar em 8, tá? Bom, gente, eu estive... Isso aqui a priori, seria a parte teórica, tá? Simples, rápido e bem discreta. Aí a gente vai ver algumas aplicações práticas, tá certo? Eu vou ter um exemplo aqui. Aí, gente, bastante paciência, porque para dar o entendimento aqui, tá certo? A gente vai devagar. Então, eu tenho um exemplo aqui, ó, de uma fração, tá? Aonde, nessa fração aqui, como a gente viu lá, ó, eu vou chamar esse camaradazinho aqui, ó. Deixa eu ajustando aqui. Esse camarada, eu vou chamar ele de numerador, certo? Então, esse aqui é o meu numerador. Isso aqui explicando para vocês como é que funciona a fração. E aí eu vou ter aqui embaixo esse outro item aqui, aonde a gente vai chamar ele de denominador, certo? Então, assim, a gente conhecendo como é que funciona uma fração. Até aí, show? Tranquilo? Todo mundo relembrou isso aqui, né? Então, vou apagar aqui. Vou apagar não, vou aproveitar. Deixar aqui isso aqui já feito. Aí o seguinte, eu posso ter dois tipos de frações, tá certo? A gente chama frações de base igual a partir do momento. Base, quando a gente fala base, logicamente que é a parte de baixo, mas aí a gente chama denominador, tá certo? É o costume de chamar base. Mas olha só, isso aqui é uma fração, certo? Com denominadores iguais, tá bom? Então, o que seria o denominador? O 2 e o 2, então eles são iguais, tá certo? E aí eu teria também a fração com denominadores diferentes, né? Onde a gente poderia ter isso aqui, ó. Então, eu tenho duas frações onde os denominadores são diferentes. Tranquilo? Até aqui? Aí vamos lá. Tendo essa base, agora a gente vai ter o quê? A gente vai ter a adição, tá? De uma fração e subtração de uma fração. Aí eu vou botar um exemplo aqui da seguinte fração. Vamos lá. Eu tenho 2 elevado a 4 e eu tenho 1 elevado a... Elevado não, gente. Lá vai eu com potência. Me ajuda, hein? Avisa aí quando eu estiver errando. Com base 4. Então, eu tenho uma fração 2 com base 4
e eu tenho uma outra fração 1 com base 4. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma soma dessas frações. E aí, como é que funciona para a gente fazer a soma? Aí aqui é coisa simples, né? Não precisa fazer muita coisa. Eu só vou pegar como ela está com base igual, tá certo? Prestem bem atenção. Base igual, o que é que eu vou fazer? Eu vou segurar a base a gente repete, e aí eu vou aqui, ó, 2 mais 1 é igual a 3. Soma simples, tá certo? Certinho até aqui? Vamos lá. Aí, eu vou ter agora, a gente vai ver um exemplo de subtração, certo? Mas aí essa subtração com a base também igual, tá certo? Então vamos fazer aqui um exemplo: 5 com denominador 13. Eu tenho 1 com denominador 13. E aqui a gente vai achar as respostas, tá certo? Aí, então, quando preste bem atenção na regra. Quando for adição e subtração com base igual, eu vou só manter a base e vou fazer a operação, tá certo? Então, aqui no caso aqui, 5 menos 1 vai dar igual a 4. E eu repito a minha base, certo? Então, é assim, tranquilo. Bom até aqui? Aí a coisa começa a complicar um pouquinho mais quando a gente tem a adição e a subtração com bases diferentes, tá? E aí por quê? A gente vai fazer isso agora. Sim, mas antes eu tenho um outro exemplo aqui para vocês. Espera aí. A gente está fazendo aqui com duas frações, né? Agora vamos fazer o seguinte: eu vou ter uma adição e uma subtração junto, tá certo? Para a gente ver como é que a gente poderia fazer isso aqui. Então, exemplo, ó. É porque eu anotei aqui, gente, tá tudo bagunçado, tô feito doido, mas dá certo. Então vamos lá, ó. Eu vou ter aqui, por exemplo, essas frações aqui, ó. Eu tenho 7 com base 4. Eu vou ter 3 na base 4. E eu vou ter base 4 e eu vou ter 9 na base 4. Aí o que acontece? Eu quero fazer essas operações, tá certo? O resultado aqui, esqueçam por enquanto. Vou só botar um zero aqui para vocês verem, não tem resultado. Então, o que acontece? Como eu tenho a base igual, aí vejam, agora a gente misturou as operações, tá certo? Como eu tenho a base igual, a gente faz o quê? A gente mantém a base, tá certo? E aí a gente vem fazendo a operação da esquerda para a direita, certo? Então, o que é que acontece? Seria aqui no caso 7 menos 3, tá? Que dá igual a 4 mais 9, que dá igual a 13, certo? Então, a operação seria essa daqui, certo? Então, ficaria 13 com base 4, ok? Aí, tivesse o soma, aí isso aqui a gente está fazendo com soma e
e divisão, né? E subtração, soma e subtração, tá certo? Então ficaria assim. Tudo bem até aí? Tranquilo? Tá. Aí agora, então só para a gente relembrar, para fixar, a adição mantém o denominador e soma os numeradores. Na subtração, mantém o denominador e subtrai os numeradores. Soma e subtração junto, a gente vai manter o denominador e vai partindo da esquerda para a direita fazendo as operações, tá certo? Uma a uma. Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui uma subtração com base diferente, tá? Deixa eu apagar isso aqui. E aí a gente vai ter o seguinte cálculo. Eu tenho uma fração onde 1 com base 2 e eu vou ter 3 com base 7, certo? E aí eu quero saber o resultado disto aqui. Então, o que é que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai fazer, aí ó, eu vou direto para o que é mais prático, tá certo? Não vou ficar inventando, tá? Existe a situação da gente fazer o MMC, a gente vai fazer aqui, tá? Mas a gente vai fazer por causa de uma determinada situação. Quando a gente tem duas frações assim, e a gente quer encontrar, a gente quer efetuar esse cálculo dele aqui, tá certo? E aí ele é com base diferente, o que é que a gente vai fazer? Na minha época a gente chamava assim, o método borboleta, tá certo? Como é que é esse método borboleta? Aí eu vou explicar aqui para vocês. Porque tipo assim, ó, o que é que a gente faz? Deixa eu botar aqui vermelhinho. Alguém conhece por esse método também? Ou vocês têm outro nome? Então, ele é borboleta por causa disso aqui, ó. Você faz isso aqui. Faz isso. Porque aqui tá quadrado, viu, gente? Mas deixa eu fazer assim. Aqui. Então aí vem assim. O que é isso aqui que eu estou fazendo? Nesse método aqui, a gente simplesmente pega o numeral aqui 1 e multiplica por 7. Olha só. A gente faz isso aqui. Ó. Deixa eu riscar assim. Deixa eu puxar para cá. Pronto, que é para dar o resultado. Então a gente faz assim. A gente faz isso aqui, ó. Aí a gente pega e multiplica 1 por 7, que aí vai dar o quê? 7, não é isso? E depois a gente multiplica, ó, 2 por 3. Deixa eu botar outra corzinha aqui. Certo? Fica tipo uma asinha aqui, mas aí não é isso, quando a gente está fazendo no caderno, é lógico que é melhor, né? Que aqui não ajuda. Então, seria isso daqui, opa, no caso aqui é uma subtração, então a gente faz isso, e aí no que eu multiplico 2 por 3, vai dar quanto? 6. E a base aqui, o que é que a gente vai fazer? A gente simplesmente pega aqui, ó, esse e multiplica por esse, certo? Somente 2 vezes 7 igual a 14. Então, depois disso aqui, o que é que a gente faz? A gente subtrai 7 menos 6, que vai dar igual a 1.
e a base permanece, 14. Então, essa seria a nossa resposta, tá certo? Quem é que não lembrava disso? Alguém está revendo a primeira vez aí? Não lembrava? Ou também não sabia do método? Não sei. Então, seria isso. Eu não lembrava, Justo. Pronto, então, relembrar. Isso, Thais. Isso que é o mais fácil. Então, vamos lá. Aí, aí o que acontece? Eu vou apagar aqui e vou apagar aqui. Então, lembra, gente, ó, é só multiplicar esse por esse, multiplicar esse por esse, e a base você multiplica um pelo outro. Pode falar, Milena. Vai ser sempre multiplicar, porque, tipo, ali tá o símbolozinho do menos, aí fica a dúvida. Sim, no caso da adição e da subtração, sempre. Certo? Certo, obrigada. Nada. Então, na adição e na subtração é isso, tá bom? Agora, gente, o que acontece? Aí, a questão do MMC, né? Quando é necessário? É necessário quando a gente vai fazer com mais de uma fração. Aí tem que ter, então você não vai escapar disso, tá certo? E aí é o seguinte, vamos aqui para outro exemplo. Um outro exemplo seria assim, vamos fazer com 3. Espera aí só um pouquinho, deixa eu achar aqui meu outro rascunho. É porque, gente, é muito cálculo. Aí pode ser que em algum momento aconteça isso, tá? É porque assim, qualquer sinalzinho errado aqui, a gente, para não se atrapalhar. Então, vai ter isso aqui. Eu vou dar umas pausas porque eu preciso organizar para passar para vocês direito, para não ficar, erra ali, erra aqui. Isso não é bom estar acontecendo, né? Então, assim, é bom passar o certinho. Porque aí no vídeo eu posso pegar e cortar, tá certo? E aqui no caso a gente está indo aqui no bruto, né? Então, foi só um sinal aqui que eu acabei anotando errado. Eu fiz o teste aqui, aí eu vi agora. Na verdade, aquela coisinha que aconteceu em matemática financeira, sabe? Você começa a calcular certo, aí um sinalzinho trocado ali. Aí eu percebi, passei a vista, percebi. Eu digo, opa, vou ajustar logo aqui, senão vai dar besteira lá na frente. Então vamos lá. Então até aqui a gente viu a subtração, tá certo? Então ó, a gente viu soma, a gente viu adição, subtração. Lembrando que a gente viu adição e subtração também com bases iguais, né? E a gente viu adição e subtração com bases diferentes. Mas aí agora a gente vai dificultar mais um pouquinho, colocando agora a adição e a subtração com bases diferentes, mas sendo mais de duas frações, né? Então, tem essa situação agora, tá certo? Aonde a gente viu
aqui com duas frações, a gente vai ver agora com 3, né? Porque aí tem diferença. Quando a gente faz com duas frações, aí a gente pode usar esse métodozinho chamado do borboleta, tá certo? Mas aí com três frações não dá. Aí a gente tem que utilizar o MMC, tá certo? Então deixa eu botar aqui, arrumar direitinho aqui as frações para a gente calcular. Então eu tenho uma fração 3 com base 12. Eu tenho uma outra fração 1 com base 4. Eu tenho a fração 3 não, 1 com base 8. Pronto. Eu tenho essas três frações e eu quero encontrar a nossa fração aqui, tá certo? O nosso cálculo. Então, o que é que vai acontecer? Bases diferentes, mais de uma fração, eu vou ter que fazer sim o MMC, tá certo? E aí, para quem não lembra o MC, é a gente encontrar o múltiplo, né, comum aqui dos números naturais, né? M, M, C. E aí a gente vai fazer o seguinte, deixa eu arrumar aqui. Para ficar bem direitinho aqui. Pronto. Então o que acontece? Eu quero encontrar o MMC de quem? Eu quero encontrar o MMC de 12. Eu quero encontrar o MMC de 4 e de 8. Certo? Então, são esses números aqui que a gente vai encontrar. E aí, o que é que a gente faz para encontrar, né? A gente vai começar aqui fazendo aqui o MMC por 2. Por 2. Porque 2 vai conseguir dividir aqui esses números, né? Então, 2. Então, 12 dividido por 2. Aí eu vou fazer o seguinte aqui, viu, gente? Para ajudar. Facilitar, na verdade. Então, 12 dividido por 2 vai dar 6. 4 dividido por 2 vai dar 2. E 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, esse é o primeiro resultado aqui, tá certo? Então, a gente continua dividindo por 2. Onde eu vou ter aqui, o meu resultado aqui vai ser 3. 2 dividido para 2 é 1. E 4 dividido para 2 é 2. Esse aqui. Continuo fazendo por 2. Ó, é o 2 lá de cima, né? Então, deixa assim. Então, 3 dividido por 2 eu não consigo, então permanece. 1 dividido para 2 vai dar 1 mesmo, né? E 2 dividido para 2 dá 1. Então, fica assim. Não, gente, peraí. Ó, desculpa aí, vamos voltar aqui, tá? Porque era assim, ó. Aí eu peguei e voltei lá. Por isso que eu tava achando estranho. Que, que é isso. Aqui agora que é o 2, tá? 2 dividido para 2 dá 2, tá? Aí, agora a gente vai fazer essa divisão para esse 2 aqui. Pronto, agora tá certinho. É porque no que eu copiei aqui, ó, até eu me atrapalho. Então, 3 dividido para 2 dá 2, fica 3, né? Fica 1 e aqui fica 1, tá certo? E agora a gente vai dividir por 3. Então, 3 dividido por 3
Então, 3 dividido para 3 fica 1. Aí agora eu vou descer aqui, aqui fica 1. E aí fica 1, 1 e 1. Não é assim? Fechou a nossa conta. O nosso 6 tá. Ô, Gilson, tá faltando a segunda linha aí, né? Não, Oi, tirei teu. Na verdade foi aqui, ó, que eu puxei aí não ajustei. Eu tinha feito errado, voltei, aí disse só o 4 aqui, certo? Então vamos lá, para recapitular. Então o É MMC, 2, Gilson. 6, 2, 4. tá, 6, 2. Peraí, então, ó, desliga aí seu microfone. Pronto, vamos fazer o seguinte. Deixa esses números aqui, vamos fazer de novo, tá certo? É porque não estava, como tem que ficar puxando, aí acaba que me atrapalha. Então vamos lá. 12 por 2 dá 6, certo? 4 por 2 dá 2. 8 por 2 dá 4, tá certo? Aí vamos fazer por 2 novamente. 6 por 2 dá 3. 2 por 2 dá 1. 4 por 2 dá 2. Fechou aqui. Aí vamos fazer por 2 novamente. 3 por 2 não pode, desce o 3. 1 por 2 é 1. E 1 e 2 por 2 é 1. Tá certo? Aí agora a gente vem por 3. Onde 3 por 3 vai dar 1. 1 desce e 1 desce. Tá certo? Pronto, agora ficou resolvido, né? Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai cortar aqui. Cortou aqui. E aí a gente vai fazer o seguinte, né? 2 vezes 2, 4. Oi, tem que desliga. 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 3. Isso vai dar 24. Então, a gente encontrou nossa base aqui, ó, 24. Ok? 24, tá certo? Ó, só falando para vocês, tá? A gente não vai fazer aqui. Tem uma outra forma de você fazer essa questão do MMC, que é o seguinte: você pegar e encontrar todos os números, né? Divisíveis pelo número, como se você fosse encontrar o conjunto dos números primos, né? Onde ele é dividido pelo aquele número, né? Você vai fazendo, aí na hora que você encontrar, o primeiro que você encontrar que seja divisível por ele, né? Por todo em todos, né? É aquele número ali que vai dar essa mesma base aqui, tá certo? É uma outra forma, mas só que eu não vou trazer para cá não. Então, encontramos a base, certo? Fizemos o MMC e encontramos a base. Aí agora a gente vai partir para cá. Então, como é que a gente vai fazer agora para a gente encontrar o, o numerador, né? A gente encontrou o denominador, agora a gente quer o numerador. E aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui, ó. Eu vou copiar para que a gente possa explicar melhor. Vou tentar fazer aqui com vocês assim, ó. Deixa eu ver aqui. O que é que a gente faz? Na minha base, ó, deixa eu fazer assim. Pronto, eu vou copiar isso aqui e vou colocar todos esses números aqui na base, ó. 24, 24 e 24. Né? Não seria a base? Pronto, a base igual para todos, né? Porque o nosso problema aqui para resolver essa questão é deixar todo mundo com a base igual. Então tá todo mundo aqui com a base igual, tá certo? E tá repetindo ela aqui, ó. Ok? Base igual para todo mundo e aqui. O que é que a gente tem que fazer? Só que se eu deixar dessa forma aí, tá errado, certo? Sim, gente, tem um outro errozinho aqui, que eu não troquei o sinal no início. Aqui, ó. Aqui é mais e aqui é menos, tá? E são duas
puxar para baixo, fechar aqui, pronto. Vejam bem, a base tudo bem, mas aí o numerador eu não posso fazer desse jeito aqui, tá certo? Aí o que é que a gente vai fazer? A gente não já encontrou a base? Então eu coloquei ela aqui, ok. A base aqui anterior era quanto? Não era 12? E qual é o número que multiplicando esse daqui vai gerar essa base? Aí eu vou fazer assim, ó. Deixa eu copiar ele aqui e deixar pequenininho para que a gente entenda. Então, o número que eu colocando aqui vai me gerar essa base aqui, ó, vou colocar aqui e aqui, tá? Que é para ficar melhor entendimento. O número que gerou, que eu multiplicando o 12 vai gerar a outra base é o que? 2. Então, isso aqui vezes 2, certo? Concorda comigo que eu multiplicando 12 vezes 2 dá 24? Tá certinho? Estão entendendo até aí? Aí vamos para cá. Qual é o número que multiplicando essa base vai gerar 24? Então, 4 vezes quanto vai gerar vai dar 24? Seria 6. 6, né? Então, vamos colocar aqui, 6. Ok. Então, 4 vezes 6, 24. E que número aqui ele iria gerar o 24? 3. 3. Pronto. Aí, 8 Ô, vezes... Gilson, eu não entendi por que que você colocou 3 elevado a 12 no Não, numerador. esqueçam. Aqui foi só porque eu Ah, sim, beleza. desligo o som para mim. Então, aqui foi só porque eu deixei já posicionado ali para me digitar. Ali, não, por enquanto, a gente está mexendo só a base, tá certo? Ali foi só para... Mas foi bom você chamar a atenção que já ficou avisado. Então, gente, pronto. Feito isso, ó, eu peguei a base, né, e encontrei qual o valor que multiplicado pela base anterior iria me gerar a base que a gente encontrou no MMC, tá? Aí o que é que eu faço? Eu vou pegar agora esses valores que eu achei aqui, ó, e vou fazer isso. Pronto. Aí o que acontece? 3 vezes 2, 6. 1 vezes 6, 6. 6 e 1 vezes 6, 1 vezes 3, né? Na verdade, 3. Pronto. E aí, gente, agora é só, a base não está igual, então é só fazer o cálculo, lembrando que aqui é mais, tá? É só fazer o cálculo normal como a gente aprendeu na adição. Porque a bronca todinha, quando a gente pega valores diferentes, de bases diferentes, é deixar a base igual. Porque, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é simplesmente achando a equivalência, entendeu? Para poder deixar todas as bases iguais. Deixou as bases iguais, pronto. Agora é só cálculo simples. Alguém quer falar? Não, né? Foi só... Vou falar aqui. Diz aí, Assinal, pode falar. Geralmente eu faço diferente. Eu pego o resultado do MMC, divido pela base e multiplico pela parte de cima. No caso, eu pegaria o 24, dividia por 12, que daria 2, e multiplicaria por 3, que daria 6. Geralmente eu faço assim. Não, tudo bem, Assinal, tá errado não. Só que assim, é porque você chegou um pouquinho depois, mas eu estava explicando ao pessoal porque tem várias formas de fazer, gente. Não, aqui a gente não está dizendo que tá errado não. Eu estou passando o que é que a gente tem que compreender. Tem gente aqui que está muito tempo afastado da escola, tem gente que faz tempo que não vê, tem gente que então assim, voltando quando a gente foi para matemática financeira. Gente, é um método só. Tem vários, tem vários. Quem quiser depois ir lá para a internet para fazer e quem está acostumado com o seu método, faça. Aqui é tentando assim, usualmente, mostrar uma forma que seja
mais simples, que vá direto, tá certo? Porque Entendi, tranquilo. Porque aqui a situação aqui agora é praticar. Se você praticar, você vai desenrolar, tá certo? Então qual é a forma mais fácil, mais direta e que dê para todo mundo entender, compreendeu? Porque o nosso tempo vai ser curto, então assim, existem vários métodos. Nosso foco não é aprender fração aqui para ficar calculando fração, entendeu? Então, vamos pegar um método, entender e seja lá o que Deus quiser, certo? Então, ó, feito isso aqui, aí a gente vai lá e multiplica, né? 6 mais 6 menos 3. Então, aqui vai ficar, o nosso resultado é 9, tá certo? Ok? Pronto. O itemzinho aqui para mim que é mais chato é esse tal do MMC mesmo. MMC é chato, tá bom? Mas vai aí, faz e vai direto, tá certo? E aí tem outros métodos, né? Pega amanhã nesse aqui, vai desenrolando, depois aí vai lá e vê outros métodos. Quem achar mais fácil o método A, o método B faz, tá certo? Bom, vocês querem que eu explique novamente aqui como funciona ou tá tranquilo, dá para rever a aula aí e dá para pegar, né? Dá para ir criando os macetes, tá certo? Então, só relembrando bem rapidinho, né? Pega as bases, encontra o MMC, encontrando o MMC vai encontrar a base igual, ó, faz lá de novo todo mundo aqui, encontra o valor que multiplicando vai gerar a base e aí vai multiplicando os nossos numeradores. Pode falar, Salete. Salete. Gilson, sempre que tiver, então, as bases diferentes, teria que encontrar o MMC primeiro. Porque o que faz você encontrar a base igual para todos é o MMC, entendeu? O resultado do MMC, no caso aqui, que eu nem coloquei aqui, ó, mas está aqui, o resultado do MMC é justamente o que você está encontrando, que é essa base, certo? Depois que você encontra ela, é que você vai poder ir fazendo a equivalência das frações, entendeu? Que nada mais é do que você encontrar a equivalência que vai dar essa mesma que está aqui. Tá certo? Certo. E sempre divide ali, no caso, é a divisão ali no MMC, pelo número menor, no caso, que daria para Sim, dividir por todos, no caso. sim. Certo? O menor número natural, né? Aí você vai encontrando as divisões até, né? O menor que você conseguir. Tá certo? Certo, obrigada. Nada. Vamos lá. Aí, gente, ó, pronto. Feito isso aqui, agora vai lá depois, né? Agora não, né? Mas depois você pode ir lá na IA e coloca lá exercícios de fração com três frações. Pode colocar assim, com três frações, soma e subtração. Aí vai aparecer um monte, aí vai lá e faz. Se tem dúvida no MMC, coloca lá exercícios MMC, tá certo? E aí vai treinando, porque isso aqui, números é só treino mesmo, não tem muito o que fazer não, sabe? Por isso que porque assim, isso aqui é um conhecimento que a gente aprendeu há pouco, né? Tácito, o que? Eu já esqueci até o outro. O explícito. Isso. Aí esse aqui é um explícito, né? Que você vai lá, depois você vê o manualzinho e vai fazendo, né? O negócio é tempo para fazer isso aqui, né? Que não dá. Bom, então ok, podemos passar adiante. Então fechamos assim adição, subtração, tá? E aí, ó, vamos ver essa situação aqui, que eu acho que é aqui, pronto.
Talvez seja aqui, Assinaldo falou, né? Assinaldo, vamos ver se bate aqui, ó. Vamos fazer essa daqui mais com adição e subtração para a gente. Eu vou deixar esse quadrinho aqui do MMC já para facilitar. Vamos ver aqui alguns outros exemplos para a gente finalizar. Pronto, vamos ver um outro exemplo aqui de soma. Pode falar, Vanessa? Ô, Gilson, Oi. e quando for multiplicação, A gente vai chegar. divisão, Por enquanto, adição e subtração. Aí a gente vai, daqui a pouco a gente vai ver multiplicação, divisão e potência. Tá certo? obrigada. Chega já. A noite vai ser longa. Ó, vamos ver aqui mais uns exemplozinhos, só para a gente aquecer a nossa cabeça, né? E aí partir para os outros, tá bom? Aqui tá. Ô, Gilson, você falou que vai dar hoje conteúdo web 1 e 2? 1 e É 2 isso? hoje, sim. E o 3 talvez. Tô brincando, 3 não, 1 e 2. Mas é porque o 2, ele é rapidinho, é equação, então assim, não adianta a gente ficar muito tempo falando de equação, não, porque a equação é aquela coisa, é fazer, não tem, a gente não vai ficar aqui praticando, né, fazendo. Então é só conceituar, ver alguma coisa e pronto, tá certo? Pronto, vamos ver aqui rapidinho mais uns exemplos de fração aqui, bem rapidinho, e a gente passa adiante. Vamos lá. 1/4, e aí eu tenho 2/6. 2/6. Certo? Então a gente vai encontrar o resultado disso aqui, só para a gente recapitular, tá certo, gente? Ó, então, se eu tenho, são bases, primeiro, né? Bases diferentes, e aí o que é que a gente vai fazer? Um segundinho só, viu? Vou só desligar aqui rapidinho para ver aqui, que eu acho que aqui nesse aqui foi algum cálculo. Ai. Minha filha. Bom, vamos lá. Então, o que é que eu tenho aqui nessa situação? Eu tenho 1/4 e 2/6, né? Então, uma soma, base diferente, né? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente pode encontrar o MMC, certo? Vamos fazer assim, que é para a gente recapitular aqui os nossos passos. E verificar aqui como é que a gente vai encontrar. Então, eu tenho 4 e eu tenho 6, certo? Então, esses dois camaradas eu vou dividir aqui por 2. Então, 4 por 2 para baixo. 4 por 2 é 2.
E 6 por 2 é 3. Aí dá para me dividir por 2 ainda? Dá, né? Porque eu tenho o número 2. Então, 2 por 2 vai dar 1. 3 por 2 eu não posso, né? Mas aí o que é que eu vou fazer? Sim, baixei o 3 e agora eu vou fazer 3 por 2 eu não posso, então agora aqui eu vou colocar 3. Aonde? Aqui permanece o 1 e agora o 3 vira 1, né? 3 dividido por 3 dá 1. Aí aqui então, encontrando o MMC, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. 12. Então, encontrei o MMC, isso quer dizer que eu encontrei a base. O denominador. Certo. Então, base 12, tá? Aí agora, o que é que a gente vai fazer? Então, bases diferentes, a gente não pode somar apenas, né? Assim? Espera aí só um minuto. Gente, só um minutinho. Ai, Deus. É só porque eu tinha rasgado aqui um pedaço aqui do papel. Mas vamos lá, vamos fazer aquele mesmo método aqui, ó, certo? Então, aqui a base agora ficou 12. E aqui a base também ficou 12. Assim? Pronto. Aí, qual é o número? Voltando àquela mesma pergunta. Qual o número que, multiplicado por esse aqui, a gente chega em 12? No caso seria 3, né? Pode falar aí, viu, gente? 3. Vamos lá. Deixa eu reduzir aqui um pouquinho. Vou seguir a mesma regra, tá? A mesma lógica. Então, 3. Então, a gente vai fazer 3 aqui e 3 aqui, tá? Ficar um pouquinho mais rápido, já que vocês entenderam da outra, certo? E aqui, qual o número que para chegar aqui? 2, né? Então, 2. 2. Isso. 2 e 2. Pronto. Feito isso, o que é que a gente vai fazer então? Aqui a base já está 12. 1 vezes 3, 3. E 2 vezes 2, 4, né? Então, ficaria assim, certo? Aí agora a gente pode pegar e somar, ó. 3 mais 4, 7. Certo? Pronto, esse seria o nosso resultado, 7 sobre 12. Tá?
trouxe essa mais simplesinha porque a outra complicava um pouquinho mais, então essa mais simples aí eu quis dar uma olhada aqui direitinho se estava tudo certo para você, para não fazer que nem da outra vez e se atrapalhar e aí acaba não entendendo, tá? Aí, gente, só que é o seguinte, agora vamos segurar isso aqui, pronto. Entenderam aqui, né? Esse esquema aqui. Agora vamos ver a seguinte situação. A gente viu esse cálculo aqui, ó. Aí lembra aquele negócio que eu disse? Quantas frações tem aqui? Duas, né? Eu tô só revisando já, viu? A gente fez e agora tá dando uma revisada. Então vamos lá. A gente tem só duas frações. Então se eu tenho duas frações, o que é que dá pra gente fazer aqui? Dá pra gente fazer isso aqui, ó. Lembram? Ninguém nem me falou, né? Podia fazer isso aqui, mas eu fiz assim que era para vocês perceberem também, ok? E lembrar, né? Então, ó, só que aí o resultado dá diferente, né? Logicamente. Então vamos lá. Por que o resultado dá diferente? Por causa disso aqui, ó. Então como é que a gente faz? 4 vezes 6 dá quanto? Multiplica. 4 vezes 6 dá quanto? 24, né? Olha, 24. Ah, mas não deu 12, né? Deu 24. Ok, segura aí. Aí aqui agora a gente vai fazer o quê? 1 vezes 6 dá 6. Estou fazendo os dois métodos. E 4 vezes 2 dá 8. Assim? Pronto. Aí, o que é que a gente vai fazer aqui agora? Vou fazer no passo a passo aqui, viu? Que é para ficar gravado. Ó, 6 mais 8 dá quanto? 14. E a base fica 24. Não é isso? Aí deu a mesma fração? Não, né? Mas aí o que é que eu vou fazer? Equivalência. Qual número aqui eu posso dividir para que eu consiga dividir os dois valores? Dois. 2, né? Dois. Então, aí eu Dois. vou, divido por 2, o que é que vai acontecer? Eu vou ficar com esse resultado. Eu divido 14 por 2 e divido 24 por 2. Tá aqui. A gente achou a equivalência da fração. Tá certo? Porque quando a gente fala de fração, gente, é uma quantidade de um determinado todo, né? Então, você vai encontrar das duas situações. Lembrando, gente, olha, só dá certo isso aqui quando são duas frações. Essa daqui, quando tem que encontrar o MMC, 3 ou mais frações, tá certo? Mas você pode gravar um só e fazer, tá certo? Que vai dar certo. Mas um só entre aspas, né? Um só que eu digo o MMC, por exemplo, que aí você vai conseguir fazer todas. E o método aqui abaixo você só vai conseguir fazer quando é duas frações. Certinho? Revisado, soma e subtração, né? Então vamos passar adiante que já é 9h40, gente. Ixi, Maria. Vocês trabalham amanhã? Trabalhar para quê, né? Não? O importante é estudar. Vocês não sabem disso? O que vale mais é estudar, gente. Trabalhar é consequência. Disso. Vamos estudar. Pronto. Pergunta. Alguém ficou com alguma dúvida sobre soma e subtração? Alguma coisa que quer só para fixar? Ah, fiquei com dúvida de tal coisa só para fixar. A gente não vai exercitar não, mas é só pergunta é agora. Soma e subtração. Tranquilo? Então vamos embora.
Agora a gente vai para multiplicação. Aqui as frações. Vamos lá. Então, eu tenho multiplicação de frações e eu tenho multiplicação de fração por número natural, tá certo? Aí como é que funciona isso? Vamos lá. Eu posso ter um exemplo aqui de uma multiplicação, tipo assim, onde eu tenho 15 na base 4, deixa eu 4 mesmo, e eu tenho 3, onde 3 é um número natural, certo? Então seria assim. Então, primeira questão, sempre que eu tiver um número natural, esse número natural ele vai estar fracionado a 1, certo? Então, quando for um número natural, onde tem fração, você faz o quê? Você Ô, considera... Gilson, Oi, tá falhando seu áudio aí, tá cortando. melhorou? Sim, Estou tentando aqui alocar. Tá ouvindo assim? Tá ok? Vamos lá. Então, sempre que eu tiver um número natural, ele vai estar fracionado a 1, tá certo? Então, você pode colocar ou não colocar, tanto faz, ok? E aí a multiplicação, como é que se dá? Forma simples, né? 15 vezes 3 é igual a 45. A base você também multiplica, tá certo? Então, isso quer dizer que 4 vezes 1 é 4. Tá dando 4 não é porque a base é igual, gente. É porque está multiplicando 4 por 1. Tá certo? Tranquilo? Fácil, simples, fácil e ligeiro, né? Então, isso quer dizer que se eu tivesse aqui, por exemplo, um outro cálculo aqui, só para a gente fixar. 1 e 4. 1 na base 9 e 4 vai ficar na base 1, porque é um número natural, tá certo? Então, isso quer dizer que 1 vezes 4 é 4 e 9 vezes 1 é 9, tá? Então, ficaria isso aqui. Tranquilo? Então, gente, é comum a gente escutar as pessoas falar assim: ah, 2/3, por exemplo, 2. Deixa eu fazer assim. Isso aqui a gente usa diariamente e às vezes não percebe isso, tá? Principalmente quando a gente vai fazer um bolo, por exemplo. Então, eu tenho 2/3. Ah, fulano, me diga quanto é 2/3 de 150, certo? Logicamente que de cabeça vocês vão saber fazer isso, né? 2/3 de 150, né? Uma conta simples. Mas aí é aquela história, como é que a gente chega a esse resultado de fato, né? Então, quando a pessoa pede 2/3 de 150, na verdade, o D é simplesmente isso aqui, ó, é o X, é a multiplicação. Então, 2/3 de 150 seria o quê? 2 vezes 150, que dá igual a 300, não é isso? Deixa eu jogar isso aqui para cá que fica melhor. 2 de 150, isso quer dizer que é 2 vezes 150, olha só, 2 vezes 150, que dá 300, presta atenção, e 3 vezes 1, que dá 3, porque não é um número natural aqui, então é 1,
Então, ficaria assim. Nosso resultado, logicamente, não pode ser esse, né? Só que aqui eu tenho o quê? Uma equivalência. Aí eu pego esse camarada aqui e divido ele por 3, 300 dividido por 3, eu vou encontrar aqui o valor de 100. Certinho? Então, 2 terços de 150 é igual a 100. Tá certo? Certo. Agora, o seguinte, isso aí é um cálculo que dá para fazer até de cabeça, mas porque só para ter uma lógica aqui do que a gente vai fazer. Aí, olha só, eu vou dar um outro exemplo onde eu tenho 1/8 de 80, certo? Usando essa mesma lógica, eu tenho 1/8 de 80, isso quer dizer que eu faço o quê? 1 vezes 80 dá 80, e no caso aqui 8 vezes 1 é 8 mesmo. Então, 80 dividido para 8, isto quer dizer que dá 10, certo? Então, quando pegar uma fração, não precisa entrar em desespero, né? É só fazer essa lógicazinha que você vai encontrar o resultado. Veja, 1/8, 1/8. Se a pessoa chegar de repente e perguntasse a você agora de estado, você ia ficar em como é, né? Então, 1/8 é só você lembrar desse danadozinho aqui do de. E aí, vamos fazer mais um aqui. Aí eu tenho, ó, 4 terços. Não é uma igreja, mas é 4 terços de 60. 4 terços de 60. Aí eu quero saber o resultado disso. Então, isso quer dizer que 4 vezes 60, isso vai me dar quanto? 240. 3 vezes 1 vai dar 3 mesmo. E aí eu pego 240 dividido por 3, isso vai me dar 80. Isso aí, certo? É só seguir essa lógica. Tá bom então? Relembrando fração, certo? Lembrando, pessoal, mais uma vez, aqui é aquela história que eu disse a vocês. A dificuldade da gente que é AD de estudar é porque tem vários métodos, a gente não sabe qual seguir. Aqui a gente traz para cá e decide, vamos usar esse método e bola para frente. Entenderam? Existem outros métodos, procure, estude, vão atrás. Não precisa ficar se bitolar ao que a gente está fazendo aqui, não. Aqui é o método que eu estou pegando aqui. Isso aqui dá para você ensinar a qualquer pessoa. E a pessoa vai aprender, né? Não é possível. Então, aí é só praticar. Então, pega, pratica e faz, né? Então, lembrando, outros métodos existem e você pode fazer, tá certo? Então, vamos lá. Isso daqui, gente, lembrando que a gente viu e revisou o quê? Multiplicação de fração por um número natural, tá certo? Agora a gente vai ver multiplicação de fração por fração. Tá certo? E aí, gente, a multiplicação de fração por fração não exige muito esforço, tá? Onde a gente vai ter, por exemplo, 2 elevado, ou 2 na base 6, 2 na base 6, 3 na base 5, 3 na base 5, quanto é que seria esse nosso resultado, né? Então, vamos lá. Lembrando que aqui não é o resultado não, viu, gente? Ó. Então,
Como é que a gente faria isso aqui? Cálculo simples, tá certo? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Ok? Aí encontramos, já, isso aqui já seria um resultado, tá certo? Só que aí, o que é que a gente pode fazer? A gente pode simplificar, onde a gente diz que é encontrar a equivalência. Gente, a equivalência é coisa bem simples, ó. Quando você encontrar a fração, você pega e faz o seguinte, você divide, é isso, André já encontrou, vai dar um quinto. Você sempre divide, faz a mesma coisa praticamente do MMC, ó. Divide isso aqui por 2. Eu consigo dividir 2 e 30 por 2? Consigo, né? Então você pega lá, você vai encontrar o quê? 2, você vai encontrar 3, né? E você vai encontrar 15. Então isso aqui poderia ficar 3 sobre 15, tá certo? E aí você conseguiria dividir novamente, né? Se você conseguir dividir, você iria encontrar o quê? Por 3, tá? Ó, presta bem atenção. Vou fazer aqui para quem não entendeu, compreender, tá certo, gente? Então, eu encontrei aqui 6 sobre 30, aí eu vou dividir isso aqui por 2. Dividindo por 2, eu vou encontrar isso aqui, ó. 3 por 15. Eu estou simplificando, eu estou fazendo a equivalência. Isso aqui também é um resultado disso? É, tá certo? Aí eu pergunto, aqui eu consigo dividir ainda? Consigo. Por quem? Eu consigo fazer uma divisão aqui por 3. E aí, ó, eu vou dividir aqui 3 por 3. Isso quer dizer aqui que aqui vai dar 1. Pode falar, Dara. E aqui vai dar 5. Então, equivalência, 1/5. Pronto. Pode dizer, Ariel. Oi, Gilson, quando eu tenho que simplificar? Quando eu sei que eu tenho que simplificar? Não, é escolha tua, tá certo? É escolha sua. Porque uma fração, quanto menor, melhor para você exemplificar, tá certo? Então, você chegar, é muito mais fácil dizer, ó, é 1/5 do que 3, sei lá, não sei nem falar, 3 é na base 15 ali. Mas assim, 1/5 fica mais fácil, mais tranquilo, entendeu? Só, qual é a grande diferença? É que, olha só, se você tivesse uma pizza, sempre se for possível, simplifique isso. Se você tivesse uma pizza, a pizza teria sido cortada em 15 pedaços, certo? Para quantas pessoas? Para 3. E aqui, se você tivesse aqui, ó, uma pizza aqui, uma pessoa com 5 partes, exemplo, né? Numerador e o denominador, tá certo? Você vê que no caso vai dar o mesmo resultado. Bom, então vamos aqui. Deixa eu ver mais um exemplo aqui que eu possa trazer para vocês. Vamos agilizar um pouquinho, né? Ó, eu tenho 3 multiplicado aqui. 3 na base 7. Eu tenho 2 na base 9. Isso quer dizer que meu resultado aqui vai dar quanto? 3 vezes 2, 6, né? E eu tenho 7 vezes 9, que dá igual a 63, é isso? 7 vezes 9, 63, é isso. Pronto, então o meu resultado seria 6 na base 63. Tem como simplificar isso aqui? Eu conseguiria fazer ele por quanto? Por 3, né? Por 3 aqui, eu conseguiria, ó, 6 dividido para 3 vai dar 2. E 63 dividido para 3 vai dar 21. Pronto, simplifiquei minha fração, tá certo? Aí vou ver um outro exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui agora. A gente viu só os que dava para a gente simplificar. Eu tenho 3 a 7 e eu tenho 4 a 5. Pronto.
isso aqui, o meu resultado seria o quê? 3 vezes 4, 12. E 35, 7 vezes 5, 35. Consigo exemplificar isso aqui? Não, né? Porque ó, se eu pegar 35 aqui dividido por 3, vai dar 10,5. Então, essa daqui é uma que não tem como você simplificar. Morreu aqui, tá certo? Então, quando dá para você dividir, você vai dividindo. Vai fazendo esses testes. 2, 3, certo? Agora, gente, vamos fazer o seguinte. Continuar ainda aqui na multiplicação. Só que agora vamos aumentar o nível, né? Então, eu tenho 1 na base 8. Eu tenho base 7. Eu tenho 8 na base 3. E eu tenho 9 na base 4. Vamos encontrar o resultado disso, né? Então, a gente vai seguir o mesma situação daquelas da subtração e da soma, tá certo? Esquerda para direita. Então, 1 vezes 8 vai dar 8 e 8 vezes 9 vai dar 72. Certo? Eu tenho 7 vezes 3 7 vezes 3 vezes 4 dá igual a 84. Pronto. Aí, para quem não entendeu a questão da simplificação, aí é o seguinte, ó, faz assim, ó. Lembrando, gente, eu estou explicando para quem de repente está com dificuldade, tá? Ó, faz isso. Ó. Divide 72 por 2. Dá 36. Calma, é porque está aí para o pessoal ir entendendo aí, tá certo? 36, ó, 84 por 2. 42. 42. Aí, aqui ainda dá para mim continuar dividindo por 2? Dá. Então, 36 por 2, quem fez aí já? 18. Aí, 42 por 2, 21, né? Isso. Aí agora, ainda dá por 2? R$ 21 não vai, né? 21 não permite. Então, eu tenho que fazer, ó, 18 e 21 por 3. Aí, ó, por 3, 18 dividido por 3. Dividido por 3 dá 6. Isso. E 21 vai dar 7. Pronto. 6. Oh, deu conta ali, gente, que eu me atrapalhei aqui, que eu fui aceitar aqui. 18 por 3 dá 6, tá certo? E 21 por 3 dá 7. Isso. Então fica assim, ó. Agora para a não, a divisão, né? Subtração a gente já fez, divisão. Então, ó, a divisão a gente vai fazer da seguinte forma. Deixa eu apagar aqui. Vamos para cá. A divisão, existe um métodozinho. Ó, aí a gente vai voltar para aquela situação. A gente pode fazer uma inversão, tá certo? Da fração. A inversão da fração e encontrar o resultado, tá certo?
Eu vou deixar estaticamente aqui a situação para que eu mostre aqui a forma, repetindo. Não é obrigado se fazer desse jeito aqui, tá? Eu vou mostrar porque é assim. É como eu estou dizendo a vocês, eu vou mais por, sei lá, muitas vezes assim, gravando certas situações e para me lembrar, sempre focar assim, fotograficamente eu lembro daquela situação e aí eu consigo ir fazendo as coisas. Então vamos aqui. Existe um método chamado, tem esse método aí da inversão das frações, tá certo? Na subtração. Na divisão, gente, desculpa. Só que assim, eu costumo usar esse método aqui. A gente foi denominado esse método como ping-pong. Por que ping-pong? Ó, aqui é divisão de fração por numerador, tá certo? Lembre-se, quando que tiver o 3 sozinho, tem um 1zinho aqui embaixo, tá certo? Então, quando a gente lê um número natural, ele é assim, quando a gente está relacionando a fração, tá certo? Aí o que é que a gente vai fazer? Deixa eu pegar aqui. O que seria essa situação? Seria lembrar aqui de botar aqui a divisão. Ó, entendam aqui divisão, tá certo? Porque não dá para me fazer aquele tracinho lá com a divisão. O que é que a gente vai fazer? Como funcionaria isso? Eu pego aqui, ó, o lápis, logicamente, né? E você vai fazer isso. Você vai pegar, partindo daqui, você faz isso, ó, desceu aqui e subiu aqui, certo? Vou deixar a marcação aqui e aí vou explicar. E aí eu faço isso. Subiu aqui, desceu aqui. Certo? Aí o que seria isso? Então, eu vou pegar aqui, ó. 3 multiplicado por 1 vai dar quanto? 3. Certo? E 5 multiplicado por 3 vai dar quanto? 15. Então, essa seria a resposta. Alguém já visualizou esse método alguma vez? Já, né? Pronto. Então, essa aqui seria da subtração. Que subtração? Da divisão. Divisão. Certo? Então, faríamos assim. Aí, feito isso, então ficou isso. Você aprendeu invertendo, né? Pronto, justamente. Pode fazer e quem quiser, né, visualizar, eu, assim, lá atrás eu estudei essa forma também, sabe? Mas eu sou muito fácil de esquecer as coisas, graças a Deus. Então, eu já esqueci faz tempo. Então, eu visualizei esse método, digo, não, vou nessa daqui que é a mais fácil para mim. Tem alguém querendo falar, porque tá com a mãozinha levantada, pode falar, viu? Que eu falo demais às vezes também. Cabeça baixa às vezes. Ariela, Vanessa, não, né? Tá, então vamos indo aqui. Aí, ó, o que é que eu vou... Vamos fazer um outro exemplo. Eu tenho aqui 8. 8 aqui no caso seria um número natural, ou seria 8 por 1, tá? E aqui eu teria 1 elevado a 4. Então, isso daqui... Sim, gente, aqui ó, eu posso fazer a equivalência, tá? Sempre que vocês encontrarem isso, veja isso. Então, aqui seria aquela mesma situação, 1/5, tá? Então, quando começa a fazer, de cabeça mesmo, você já visualiza e percebe, tá? Então, usando o mesmo método, ó, 8 vezes 4... 32 e 1 vezes 1,
elevado à base 1. Certo? Então, mais um resultado. Outro exemplo, eu teria aqui um 15 na base 12 e 5 na base 3. Ok, Salete, tá certo. Mas eu vou tentar jogar lá esse material, tá? Boa noite. Tá, então vamos lá. 15 vezes 3, 45. E 12 vezes 5, 60, né? Aí a gente pode encontrar, fazendo a equivalência também, ó. A gente vai encontrar o quê? 3 sobre 4, né? Tá? Vocês começam a fazer, aí começa a vir isso aí na cabeça também. E aí um outro exemplo para a gente finalizar a divisão. Mais um simplesinho, 2 por 7, 4 por 3. 2 vezes 3, 6 e 7 vezes 4, 28. 28. Pronto. Estamos até que horas, Gilson? Mulher, terminamos. Quer dizer, agora a gente vai ver potência, né? Aí é aquela história. Sei não, vocês é quem sabe. Eu tenho, se quiser só terminar aqui essa parte de potência, a gente termina o conteúdo web 1, certo? Aí se vocês quiserem que eu faça só potência e amanhã fica o resto, pode ser, não tem problema não. Vai ficando, vai emendando lá, tá certo? Mas por mim tranquilo. Aí qualquer coisa amanhã a gente vê a equação, e aí eu tento ver se eu consigo concluir o conteúdo web 3. Quer dizer, na verdade, né? A parte 3 do 1. E aí a qualquer coisa amanhã a gente faz a segunda parte do conteúdo web 1 e a terceira amanhã. E aí depois de amanhã a quarta e assim vai. Porque assim, né? Essa base aqui requer alguns cálculos realmente. Então vamos ver potência e a gente encerra por hoje. Tá bom? Então, gente, no caso aqui a divisão, tranquilo, né? Também faz um métodozinho aí, fica de boa. Pode também lá fazer a inversão também, dá certo, tá bom? Usa como quiseres. Bom, vamos lá. Com relação à potência, tem o seguinte detalhe. Primeiro, duas coisas que a gente tem que se atentar, certo? Primeiro, existem duas coisas que a gente vai observar aqui. Uma é o seguinte: a potência, quando uma equação está elevada a uma potência, ela vai estar escrita assim. Deixa eu ver aqui e fazer o seguinte. Deixa eu pegar. Já sei. Aqui, pronto. Vamos fazer isto. Os galos já estão até cantando por aqui. Vocês aí não tem galo não, né? Perto de casa ou tem? Aqui é cidade, mas tem de tudo. Essa semana eu vinha chegando, tinha um bode no meu portão. Um bode. Ó. Então, exemplo, né? Vou mostrar aqui para vocês um exemplo de aqui. E aí,
uma fração com potência, ela pode estar escrita assim, como ela pode estar escrita assim, tá? Prestem bem atenção. Quando ela estiver assim, isso quer dizer que a fração toda está elevada à potência, né? E quando ela está assim, ela está elevando apenas o numerador. Não é isso? Quem viu lá o conteúdo web já percebeu essa situação, né? Então, isso quer dizer que, vejam bem, isso daqui é diferente disso aqui, né? Porque aqui, na verdade, o que é que acontece aqui, o resultado disso daqui? Isso daqui seria simplesmente 3 vezes 3, que daria 9, né? 9. Isso. E o sinal positivo. 9. E aí a base permanece. Tá certo? Então, aqui já seria diferente, né? A gente iria pegar a fração e iria fazer a fração vezes a fração, novamente, tá certo? Então, essa é primeira grande diferença. Então, fazendo esse cálculo aqui, ó, vamos fazer logo o que está aqui, para adiantar. Então, vamos dar exemplo. 3 elevado a 4, ó, o 3 na base 4 elevado a 2. Então, isso daqui quer dizer que é isso aqui. Isso vezes isso. Certo? E aí o cálculo é aquele cálculo que a gente já viu, tá certo? Bases iguais, né? Mas aqui no caso aqui não tem problema, que é a multiplicação. Então, 3 vezes 3. 3 vezes 3 e 4 vezes 4. 16. Certo? Isto. Tranquilo? Aí, que mais? Pronto. Então, assim, todo mundo entendeu isso daqui. Quer que eu faça mais um exemplo? Ok, Marcelo. Até amanhã. Quer que eu faça mais um exemplo? Posso parar aqui, essa parte aqui. Aí a gente vai para os... Pronto. Não, a gente vai. Eu estou perguntando só o expoente simples aqui. Tranquilo? Todo mundo? Deu para entender? Então, só prestar atenção quando ele está dentro dos parênteses e fora, tá certo? Então, vamos lá. Aí aqui eu vou ter fração agora com numerador negativo. Fração com numerador negativo. Como é que funciona? Fração. Vamos lá. Eu tenho aqui, por exemplo, um numerador que seria 2 negativo. Na base 3. Elevado a 2. Certo? Bom, aí como é que isso aconteceria? Como é que ficaria? Sim, lembrando que aqui é porque aqui assim vai ficar ruim para não colocar, mas é como quem é a fração inteira, viu, gente? Aqui o menos 2, tá? Vou botar aqui fora aqui só para como se fosse assim. Para você não pensar que é só no numerador lá, tá? Aí o que acontece? Eu vou pegar isso aqui, tá elevado a 2, então eu vou ter 2, 3, 2, 3. Espera aí que eu estou fazendo negócio de... Espera aí.
Vai ser isto, melhor, né? Ó, fez isso. Pronto. Aí, ó. Pronto, feito isso, aí o que é que vai acontecer? Então, essa representação aqui é a mesma desta. Só sai isso aqui, né? Que eu copiei lá. Então, e esse aqui. Quando a gente faz assim, aí o que é que vai acontecer? A gente vai fazer o mesmo jogo de sinais, tá certo? Então, ó, 2 vezes 2 dá 4 e 3 vezes 3 dá 9. Então, a gente pode fazer aquela regrazinha de sinal, certo? Menos com menos dá mais, certo? Então, permanece assim. Também tem uma regrinha, né, gente? Quem lembra aí a regra que tem? Que quando o expoente é positivo, né, e que é negativo, aí sempre vai dar positivo, não é assim? Não é algo assim, mais ou menos? Mais ou menos isso. Eu vou logo pelas regras de sinais, certo? Então, esse aqui seria o resultado. Aí vamos para um outro exemplo. Isso, multiplicação e divisão quando o expoente é número par. Então, multiplicação e divisão quando o expoente é número par, aí o resultado é positivo. Se for ímpar, é negativo, ou seja, que for elevado ao cubo, né? Ou 3, né? Cubo só não, né? Que cubo? Lá vai com... Pode ser ali 3, pode ser 5, né? Aí... Bom, então aqui a gente fechando aqui. Aí vamos fazer um exemplo aqui como se fosse elevado aqui a 3, só para vocês verem que é por questão do jogo de sinal, tá certo? Para ficar um exemplo de cada, né? Então, digamos que aqui seja 1 e aqui 6, certo? Então, vamos lá. Isso quer dizer, então, que aqui vai ser o quê? Vai ser isso aqui, 1, 2 e 3, certo? Vou tirar aqui, isso aí. Essa representação fica isso, né? Pronto, então você vai fazer 1 vezes 1, que dá igual a 1. E aí aqui, 6 vezes 6 dá igual a 36 vezes 6. Dá igual a 216. Certo? Regra de sinal, menos com menos é mais com menos é menos, não é assim? Então, só que seguindo aquela regra, ó, negativo e aqui é ímpar, então é negativo, tá certo? Ok? Pronto, feito isso aí com... Agora, gente, terceiro exemplo, só para a gente finalizar de vez, tá certo? Ó, vou apagar aqui. Qual é a nossa situação agora? Deixa eu ver, sim. Eu tenho o nosso expoente, ele é negativo, certo? Não é a nossa fração, tá certo? É o nosso expoente. Então, eu tenho aqui 2 e tenho aqui 7. Pronto. Então, o que é que vai acontecer aqui? Então, antes de eu efetuar o cálculo, o que é que eu vou fazer quando o meu expoente é negativo? Eu vou pegar e vou inverter
a base. Aí eu faço isso aqui, ó. Eu pego aqui, vira 7, aqui vira 2, e aí quando eu faço isso, o meu expoente fica positivo. Tá certo? Aí eu venho para cá. E aí eu faço o seguinte. Isso, isto. Isto. Tipos expoentes. Certo? E aí só fazer o cálculo, né? 7 vezes 7 vezes 7. 343